Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gaura Manubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smeraha Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priyai Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasa Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada, Paramhamsa Paribrajacacharya, Astottara Sata, Srimad Shila Bhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj, Shila Gurudeva e a todos os Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 25, verso 153. Chaitanya Mahaprabhu aconselhou Prakashananda Saraswati, dizendo: estuda o Srimad Bhagavatam muito sistematicamente. Então compreenderás o verdadeiro significado do Brahma Sutra. 154. Chaitanya Mahaprabhu disse: sempre discute o Srimad Bhagavatam e constantemente canta o santo nome do Senhor Krishna. Dessa maneira será muito fácil alcançares a liberação e elevar-te-ás ao prazer do amor a Deus. 155. Aquele que está assim situado transcendentalmente compreende de imediato o Brahman Supremo e enche-se de alegria. Ele jamais se lamenta nem deseja ter nada e é equânime para com toda a entidade viva. Nesta etapa ele alcança o serviço devocional puro a mim. No verso do Gita, Krishna diz, 156. Mesmo uma alma liberada, imersa na refulgência do Brahman impessoal, sente-se atraída pelos passatempos de Krishna. Dessa maneira, ela instala uma deidade e presta serviço ao Senhor. 157. Shukadeva Goswami disse para Parikshit Maharaj: meu querido rei, embora eu estivesse situado em plena posição transcendental, não obstante, senti-me atraído pelos passatempos do Senhor Krishna.
Por isso, recebi de meu pai os ensinamentos sobre o Srimad Bhagavatam. Então, Shukadeva Goswami, filho de Vyasadeva, que é o autor do Bhagavatam, né? Shukadeva Goswami ele era um impersonalista. Ele não tinha, ele não adorava a personalidade de Deus. Ele adorava o Brahman. Mas, ao ouvir, né, o Srimad Bhagavatam do seu pai, ele se sentiu atraído por esses passatempos, né? E assim então ele aceitou receber os ensinamentos sobre o Srimad Bhagavatam. 158. Quando a brisa que transporta o aroma das folhas de tulasi e do açafrão dos pés de lótus, da personalidade de Deus, de olhos de lótus, penetrando as narinas, estabeleceu-se nos corações daqueles sábios, os 4 Kumaras. Eles experimentaram uma mudança tanto física quanto mental, muito embora estivessem apegados à percepção do Brahman impessoal. « 159. Aqueles que estão satisfeitos internamente e não se sentem atraídos por desejos materiais externos, também ficam atraídos pelo serviço amoroso a Krishna, cujas qualidades são transcendentais e cujas atividades são maravilhosas. Hari, que é a personalidade de Deus, chama-se Krishna, por possuir essas características muito atrativas. 160. Nessa altura, o Brahmana da província de Maharashtra mencionou a explicação que o Sr. Chaitanya fez acerca do verso Atmarama, que foi o que a gente leu no capítulo anterior, né? Aí 60 explicações que o Mahaprabhu deu. 161. O Brahmana Maharashtriano afirmou que Chaitanya Mahaprabhu já explicara esse verso de 61 maneiras diferentes. Todos ficaram atônitos ao ouvir isso. Perdão, não 60, mas 61 maneiras. 162. Quando todas as pessoas ali reunidas expressaram o desejo de ouvir novamente os 61 diferentes significados do verso Atmarama, Chaitanya Mahaprabhu explicou-os outra vez. Haja paciência, hein? Mas Mahaprabhu assim o fez. / 163. Ao ouvirem Chaitanya Mahaprabhu explicar o verso Atmarama, todos ficaram atônitos e pasmados. Concluíram que Chaitanya Mahaprabhu não era nenhum outro que o próprio Senhor Krishna. 164. Após dar essas explicações novamente, Chaitanya Mahaprabhu levantou-se e preparou-se para partir. Todas as pessoas ali presentes prestaram-lhe suas reverências e cantaram o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 165. Todos os habitantes de Varanasi, em amor estático, passaram a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Na verdade, não é passaram, começaram a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Perdão, porque aqui a tradução nem muitas vezes ela é correta, tá? Então a gente tem que dar uma ajustada aqui. Eles às vezes riam e às vezes choravam e às vezes cantavam e dançavam. 166. Depois disso, todos os sannyasis, mayavadis e acadêmicos eruditos de Varanasi começaram a discutir o Srimad Bhagavatam. Dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu os libertou. 167.
Chaitanya Mahaprabhu voltou então para sua residência, juntamente com seus associados pessoais. Dessa maneira, ele transformou toda a cidade de Varanasi numa Navadvipa, numa outra Navadvipa. Em meio a seus próprios associados, Chaitanya Mahaprabhu disse sorrindo: vim aqui para vender meu emotivo amor estático. 169. Embora eu tenha vindo vender minhas mercadorias em Varanasi, não encontrei fregueses e parecia-me necessário carregá-las de volta à minha própria terra. 170. Todos vós ficastes tristes de que ninguém adquiria minhas mercadorias e de que eu teria que levá-las embora. Portanto, é apenas por vossa vontade que as distribuí sem cobrar nada. Ou seja, Mahaprabhu deu a sua misericórdia sem causa, né? Mesmo que ninguém ali em Varanasi quisesse essa misericórdia, ele forçou que todos recebessem essa misericórdia. 171. Todos os devotos do Senhor disseram então: encarnaste só para salvar as almas caídas. Libertaste-as tanto no Oriente quanto no Sul, e agora estás libertando-as no Ocidente. Aqui no caso, no Ocidente da Índia, tá? No Oriente da Índia, no Sul da Índia, e agora no Ocidente. 172. Apenas Varanasi não estava incluída, pois as pessoas daqui eram contrárias às tuas atividades missionárias. Agora que as libertaste, estamos todos muito felizes. 173. Após espalhar-se a notícia destes eventos, todos os arrabaldes aglomeraram-se para ver Chaitanya Mahaprabhu. Bom, para quem não sabe o que é arrabalde, arrabalde significa a região periférica de uma cidade, né, o subúrbio, né, ou dos locais dos bairros mais afastados. Tá? Então todos vieram para ver Chaitanya Mahaprabhu. 174. Centenas de milhares de pessoas vieram ver Chaitanya Mahaprabhu. A quantidade era incontável, porque a casa em que morava o Senhor era muito pequena, nem todos conseguiam vê-lo. 175. Quando Chaitanya Mahaprabhu ia tomar seu banho no Ganges e visitar o templo de Visheshwara, as pessoas faziam 2 filas para ver o Senhor. Ao passar perto das pessoas, Chaitanya Mahaprabhu erguia os braços e dizia: por favor, cantai Krishna. Por favor, cantai Hari. Todos, ao recebê-lo, cantavam Hare Krishna. E, mediante tal cantar, prestavam-lhe respeitos. 177. Dessa maneira, em 5 dias, Chaitanya Mahaprabhu libertou o povo de Varanasi. Por fim, no dia seguinte, ficou muito desejoso de partir. 178. Após levantar-se na madrugada do 6º dia, Chaitanya Mahaprabhu preparou-se para partir, ao que 5 devotos fizeram menção de segui-lo. 179. Os 5 devotos eram Tapana Mishra, Raghunatha, o Brahmana de Maharashtra, Chandrasekhara e Paramananda Kirtaniya. 180. Embora todos os 5 quisessem acompanhar Chaitanya Mahaprabhu até Jagannatha Puri, o Senhor, dando-lhes a máxima atenção, despediu-se deles. 181. Mahaprabhu disse: se quiserdes ver-me, podeis vir mais tarde, mas por enquanto percorrerei sozinho a floresta de Jharikanda. 182. Chaitanya Mahaprabhu aconselhou que Sanatana Goswami seguisse rumo a Vrindavana e informou-lhe que seus 2 irmãos já tinham ido para lá.
no caso, Rupa e quem mais? Acho que Anupama, pode ser, ou Jiva Goswami talvez. 183. Chaitanya Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami: de um modo geral, todos os meus devotos que vão a Vrindavana são muito pobres. Eles não carregam nada, exceto uma colcha surrada e um pequeno pote d'água. Portanto, Sanatana, deves dar-lhes abrigo e cuidar de sua manutenção. 184. Após dizer isso, Chaitanya Mahaprabhu abraçou todos eles e seguiu rumo a seu destino, pelo que todos desmaiaram e caíram. Então, ao ver Mahaprabhu partindo, ninguém conseguiu conter aquela dor da separação. Todos desmaiaram de tanta dor, né, e saudade que já consumia, né, o ser deles, né, só de ver Mahaprabhu partir. 185. Após um certo tempo, todos os devotos levantaram-se e, cheios de pesar, voltaram para suas casas. Sanatana Goswami então foi sozinho em direção a Vrindavana. 186. Ao chegar a Mathura, Rupa Goswami encontrou-se com Subhudirai, às margens do Yamuna, num lugar chamado Dhruva Ghat. Então aqui já mudou para Rupa Goswami. Agora é Rupa Goswami quem está chegando em Mathura. Tá? Verso 187. Outrora, Subhudirai fora um grande latifundiário lá na Bengala. Na época, Sayyada Hussain Khan era seu servo. Era um muçulmano, né, que trabalhava para Subhudirai. 188. Subhudirai encarregou Hussain Khan de escavar um grande lago, mas certa vez, ao descobrir-lhe uma falta, bateu-lhe com um chicote. Ou seja, ao ver que o Hussain Khan havia cometido um erro, Subhudirai o chicoteou. Mais tarde aconteceu de o governo central muçulmano indicar Hussain Khan para o posto de Nawab. Nawab significa o governador-geral de alguma província. À guisa de gratidão, ele aumentou as opulências de Subhudirai. 190. Mais tarde, quando a esposa do Nawab, Sayyada Hussain Khan, viu as marcas de chicote em seu corpo, pediu-lhe que matasse Subhudirai. 191. Hussain Khan respondeu: Subhudirai me manteve com muito cuidado. Para mim, ele agiu como um pai. Disse ele: agora me pedes para matá-lo? Esta não é uma sugestão muito boa. 192. Como última alternativa, sua esposa sugeriu que Nawab banisse a casta de Subhudirai e o transformasse em muçulmano. Mas Hussain Khan replicou que se fizesse isso, Subhudirai não viveria. Isto então tornou-se um problema arrasador para ele, pois sua esposa insistia em pedir-lhe que matasse Subhudirai. Por fim, o Nawab borrifou na cabeça de Subhudirai um pouco de água de um cântaro que fora utilizado por um muçulmano. Essa era a prática dos muçulmanos, né? A estratégia de conversão. Se eles jogassem, respingassem a água que foi usada por um muçulmano na cabeça de um hindu, esse hindu perdia a casta dele. Né? É uma espécie até de superstição. Né? E aí eles eram obrigados a se converter ao islamismo ou morrer. Então aqui Srila Prabhupada ele explica um pouco disso aqui no
no comentário, ele diz: na Índia, há mais de 500 anos, os hindus eram muito rígidos e estritos, com as regras do hinduísmo, que se um muçulmano respingasse um pouco de água dos seus cântaros sobre um hindu, automaticamente ele perdia a sua casta e era rejeitado pela sociedade. Imaginem vocês, a que ponto os hindus chegaram. Os muçulmanos estavam lá para conquistar, para dominar, para matar os hindus, e eles simplesmente iam pelas vilas, jogando água nas pessoas, e as pessoas simplesmente não reagiam. Isso é algo realmente espantoso. Então, Prabhupada ele conta: recentemente, em 1947, durante os dias de partidarismo, houve um grande conflito entre hindus e muçulmanos, especialmente na Bengala. Os hindus foram forçados a comer carne de vaca, e em vista disso, eles puseram-se a chorar, pensando que se haviam tornado muçulmanos. Na realidade, os muçulmanos da Índia não vieram dos países muçulmanos, mas os hindus instituíram o costume de que, se de alguma forma alguém entrasse em contato com um muçulmano, ele convertia-se em muçulmano, que é uma coisa ridícula. Então, os próprios hindus facilitaram a expansão do islamismo na Índia. Rupa e Sanatana Goswamis nasceram em elevada família de brahmanas, mas por aceitarem emprego sob o governo muçulmano, foram também considerados muçulmanos. Subhudirai foi então respingado com a água do cântaro e, em consequência do que, recebeu a condenação de converter-se em muçulmano. Mais tarde, Aurangzeb, um famoso imperador muçulmano, introduziu um imposto que se destinava especialmente aos hindus. Sentindo-se oprimidos na comunidade hindu, muitos hindus de baixa casta, e obviamente de baixa renda, preferiram tornar-se muçulmanos. Dessa maneira, a população muçulmana aumentou. Mais tarde, o governo britânico introduziu a política de dividir os hindus e os muçulmanos, e assim eles mantiveram ressentimentos mútuos. Resultado, a Índia dividiu-se entre Paquistão e Hindustão. Eles pegaram a parte oriental da Bengala, e tiraram e fizeram o que a gente chama de... aqui foi na criação do Paquistão, não de Bangladesh, perdão. Então, o norte da Índia, tiraram uma parte, que é justamente ali a parte que liga com o Oriente Médio, e criaram o Paquistão. Depois, mais tarde, criaram também Bangladesh. Então, Prabhupada diz: antigamente, toda a Terra vivia sob uma só cultura, a cultura védica, mas pouco a pouco, devido a divisões religiosas e culturais, o governo fragmentou-se em muitas subdivisões. Agora, a Terra está dividida em muitos países, religiões e partidos políticos. Apesar dessas divisões religiosas e políticas, defendemos que todos deveriam unir-se novamente sob uma cultura, a consciência de Krishna. As pessoas devem aceitar um Deus, Krishna, uma escritura, o Bhagavad Gita, e uma atividade, que é o serviço devocional ao Senhor. Assim, o povo pode viver feliz nesta terra e unir-se para produzir alimento suficiente. Em semelhante sociedade, a escassez, a fome, a degradação religiosa ou cultural estariam fora de cogitação. Os ditos sistemas de casta e divisões nacionais são artificiais. Segundo nossa filosofia Vaishnava, tudo isto são meras designações corpóreas externas. O movimento para a consciência de Krishna não se baseia em designações corpóreas. Trata-se de um movimento transcendental, apoiado na plataforma da compreensão espiritual.
Se as pessoas do mundo compreendessem que o princípio básico da vida é a identificação espiritual, compreenderiam que a atividade básica da vida, compreenderiam que a atividade da alma espiritual é servir a Krishna, o Espírito Supremo. Bom, então é isso, verso 194. Então, é interessante, antes da gente avançar, voltar aqui num ponto interessante, que é, aqui Srila Prabhupada ele diz que o melhor é que todos seguissem o Vaishnavismo, né, que todos adorassem o Senhor Supremo Krishna. Isso pode parecer, vamos dizer assim, sectário, né, ou intolerante, no sentido de seria mais fácil que o Prabhupada dissesse que cada um siga aquela religião que prefere, mas que mantenha a paz, né? Mas parece que o Srila Prabhupada ele dá um passo mais adiante, né? E ele diz que não, todos devem seguir uma religião só. Então isso parece que é um fanatismo, só que a diferença é que o Srila Prabhupada não se utiliza de meios violentos e meios tirânicos para impor isso a ninguém, como fizeram os muçulmanos e como fizeram os cristãos e os budistas também. Então essa é a diferença, e é isso que prova que todos deveriam de fato estar sob a cultura Vaishnava. Por quê? Porque é a mais, eu nem diria mais pacífica, é a única que é pacífica, é a única que é tolerante, é a única que de fato respeita não só os seres humanos, mas como todos os outros seres vivos, né, que é vegetariana. Então não é por arrogância que Srila Prabhupada diz isso, é por conhecimento de causa, né? É por ser uma verdade inexorável, né? É por ver-se na prática o sucesso, né, dessa cultura Vaishnava. Tá bom? Então não é uma pretensão ou um fanatismo, né, ou uma intolerância querer que outros sigam o que a gente segue. A questão é, me mostre algo melhor que isso e nós vamos segui-lo. Se o Islã fosse provado melhor do que o Vaishnavismo, nós seguiríamos o islamismo, sem problema nenhum. Agora, a questão não é assim. A realidade não se apresenta assim. Então, uma coisa é você discutir a teoria, né, do que é politicamente correto, e outra coisa é você ver a prática das coisas. Então, pelo politicamente correto, você não pode querer impor ou querer dizer que a sua religião é melhor do que as outras. Mas na prática a gente vê que existe essa diferença e que existe sim uma melhor do que a outra. Entendam? Então essa é a diferença e essa é a autoridade que Srila Prabhupada tem de escrever coisas como estas, sem medo. Por quê? Porque ele tem razão. Correto? 194. Valendo-se do fato de ter sido borrifado, né, ou respingado pela água do Nawab, Subhudirai deixou sua família e suas atividades comerciais e foi para Varanasi. Impressionante como simplesmente ele aceita, né, esse fato de que aquela água transformou a vida dele. É impressionante. 195. Quando Subhudirai consultou os eruditos brahmanas de Varanasi, perguntando-lhes como poderia anular essa sua conversão ao maometismo ou ao islamismo, estes aconselharam-no a beber ghee fervente e em seguida abandonar sua vida. Ou seja, os brahmanas aconselharam que ele cometesse suicídio.
é absolutamente ridículo. 196. Quando Subhudirai consultou outros brahmanas, esses então disseram-lhe que ele não cometera uma falha grave, um erro grave, e que, portanto, não deveria beber ghee fervendo e abandonar sua vida. Por causa disso, então, Subhudirai ficou em dúvidas sobre o que ele deveria fazer. Em seu estado de perplexidade, Subhudirai encontrou-se com Chaitanya Mahaprabhu durante a permanência do Senhor em Varanasi. Explicando sua posição ou sua situação, Subhudirai perguntou a Chaitanya Mahaprabhu o que deveria fazer. 198. E Mahaprabhu aconselhou: vai para Vrindavana e não para de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Então Mahaprabhu deu a melhor solução de todas. Se torne um Vaishnava, adore Krishna e vai para Vrindavana, esquece o resto da vida. É por isso que o Vaishnavismo é muito melhor do que qualquer outro, outro movimento da cultura védica, como o Brahmanismo, etc, etc. Eles são muito supersticiosos, inclusive, o que não é bom para a vida espiritual. 199. Chaitanya Mahaprabhu continuou aconselhando Subhudirai: comece a cantar o Mahamantra Hare Krishna, e quando o teu canto estiver quase puro, todas as suas reações pecaminosas se extinguirão. Após cantares com perfeição, conseguirás então o refúgio dos pés de lótus de Krishna. Então, Mahaprabhu deu a melhor expiação para todos os pecados, que é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Não há outro método nesta Kali Yuga que possa ser tão eficaz quanto o Mahamantra Hare Krishna. Quando te estabeleces aos pés de lótus de Krishna, nenhuma reação pecaminosa pode tocar-te. Esta é a melhor solução para expiar toda atividade pecaminosa. Prayaschitta. 201. Recebendo agora, assim, a ordem de Chaitanya Mahaprabhu de ir para Vrindavana, Subhudirai deixou Varanasi e passou por Prayaga, Ayodhya e Naimisharanya durante a sua jornada até Vrindavana. 202. Subhudirai permaneceu algum tempo em Naimisharanya, na floresta. Perdão. 203. Após chegar a Mathura, Subhudirai ficou sabendo qual o itinerário do Senhor. A tristeza acometeu, pois viu que não iria entrar em contato mais com o Senhor, porque Mahaprabhu não estava indo para Vrindavana, Mahaprabhu estava voltando para Jagannatha Puri. 204. Subhudirai juntava lenha da floresta e levava-a para vender na cidade de Mathura. Por cada carga ele recebia 5 ou 6 paisas. 205. Conseguindo subsistir com a venda de lenha, Subhudirai comia apenas o equivalente a uma paisa de grãos de bico fritos. E todas as outras paisas restantes ele entregava a algum comerciante que guardava como depósito, que eram os bancos antigos, deixar com comerciantes o seu dinheiro guardado. Daí que surgem os bancos. 206. Subhudirai costumava empregar nas suas economias na compra de iogurte para dar aos Vaishnavas bengalis
que vinham a Mathura. Ele também dava-lhes arroz cozido e massagens de óleo. Ao ver um Vaishnava em condição de penúria, usava seu dinheiro para alimentá-lo. Então, muitos Vaishnavas vinham da Bengala para Mathura e Vrindavana, né? E Subhudirai os servia, os assistia, né? Porque eles vinham numa caminhada longa, né? Já estavam muito fracos, não tinham se alimentado direito, né? Precisavam de um suporte. Então Subhudirai fazia esse belíssimo serviço aos Vaishnavas, né? Cuidando deles assim que eles chegavam em Mathura. Quando Rupa Goswami chegou a Mathura, Subhudirai, por amor e afeição a ele, quis servi-lo de muitas maneiras. Ele pessoalmente levou Rupa Goswami para ver todas as 12 florestas de Vrindavana. 208. Durante um mês, Rupa Goswami permaneceu em Mathura na companhia de Subhudirai. Depois disso, deixando Vrindavana, Rupa Goswami foi procurar seu irmão mais velho, Sanatana Goswami. 209. Quando Rupa Goswami tomou conhecimento de que Chaitanya Mahaprabhu fora a Prayaga pelo caminho que margeia o Ganges, tanto Rupa quanto seu irmão Anupama, seguindo esse mesmo trajeto, foram encontrar-se com o Senhor. 210. Após chegar a Prayaga, Sanatana Goswami, obedecendo a ordem de Chaitanya Mahaprabhu, foi para Vrindavana, seguindo pela estrada pública. Então, de Prayaga para Vrindavana é próximo, né? É próximo. Então, 211. Quando em Mathura, Sanatana Goswami encontrou-se com Subhudirai, este explicou-lhe tudo sobre Rupa Goswami e Anupama, que eram os irmãos mais novos de Sanatana Goswami. 212. Como Sanatana Goswami, ao ir para Vrindavana, percorria a estrada pública, e Rupa Goswami e Anupama, a estrada que margeava o Ganges, não houve um meio deles se encontrarem. 213. Subhudirai e Sanatana Goswami já se conheciam antes de aceitar a ordem renunciada. Por isso, Subhudirai mostrou muita afeição a Sanatana Goswami, embora este hesitasse em aceitar seus sentimentos e afeições. 209. Perdão. 214, né? Sendo muito avançado na ordem renunciada, Sanatana Goswami costumava vagar de floresta em floresta, jamais se abrigando em alguma habitação feita de pedra. Ele costumava morar debaixo de árvores ou arbustos, tanto de dia quanto de noite. 215. Em Mathura, Sanatana Goswami reuniu alguns livros sobre escavações arqueológicas e, vagando na floresta, tentou renovar todos aqueles lugares sagrados. 216. Sanatana Goswami permaneceu em Vrindavana e Rupa e Anupama regressaram a Varanasi. 217. Ao chegar em Varanasi, Rupa Goswami encontrou-se com o Brahmana de Maharashtra, com Chandrasekhara e com Tapana Mishra. 218. Durante sua permanência em Varanasi, Rupa Goswami residiu na casa de Chandrasekhara e tomava prachada na casa de Tapana Mishra. Dessa maneira, ficou sabendo sobre as instruções
que em Varanasi, Chaitanya Mahaprabhu transmitiu a Sanatana Goswami. 219. Enquanto se demorou em Varanasi, Rupa Goswami ficou a par de todas as atividades de Chaitanya Mahaprabhu. Ao ouvir sobre o episódio da liberação dos sannyasis mayavadis, ele ficou muito feliz. Então, para a gente desenhar como é que foi essa movimentação. Mahaprabhu estava em Varanasi, ele partiu sozinho em direção a Jagannatha Puri, mandou Sanatana Goswami ir para Vrindavana, e Rupa Goswami havia chegado em Vrindavana. Quando ele ouviu que Mahaprabhu estava em Varanasi, ele caminhou em direção a Varanasi e cruzou com Sanatana Goswami, mas em estradas diferentes, né, e por isso não se viram, né? E aí Sanatana Goswami chega em Vrindavana, não encontra Rupa Goswami, né? E Rupa Goswami chega em Varanasi e não encontra nem Mahaprabhu, nem Sanatana Goswami. Tá? E Mahaprabhu agora está indo em direção a Jagannatha Puri. 221. Após demorar-se em Varanasi por cerca de 10 dias, Rupa Goswami voltou para a Bengala. Dessa maneira, acabo de descrever as atividades de Rupa e Sanatana. 222. Ao regressar a Jagannatha Puri, Chaitanya Mahaprabhu atravessou as áreas florestais solitárias e sentiu muito prazer por causa disso. 223. Na companhia de seu servo, Balabhadra Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu, com muita alegria, voltou para Jagannatha Puri. Como antes, transcorreram muitos passatempos agradáveis entre o Senhor e os animais da floresta. Mahaprabhu ele passa por essa floresta de Jarikanda, onde haviam muitos animais selvagens, e ele dança e canta em êxtase e faz com que os animais também dançassem e cantassem ao som do Mahamantra Hare Krishna. 224. Ao chegar ao local conhecido como Atharanala, próximo de Jagannatha Puri, Chaitanya Mahaprabhu incumbiu Balabhadra Bhattacharya de chamar seus devotos. 225. Quando ouviram Balabhadra Bhattacharya transmitir a notícia da chegada do Senhor, multidões de devotos ficaram tão felizes que sentiam a vida recomeçar. Era como se a consciência retornasse para seus corpos. Seus sentidos também agitaram-se. 226. Tomados por imenso prazer, todos os devotos apressaram-se em ir ver o Senhor. Encontraram-se com ele às margens do Narendra Sarovara, o célebre lago. 227. Quando Paramananda Puri e Brahmananda Bharati apresentaram-se diante de Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor prestou-lhe suas respeitosas reverências, pois eles eram irmãos espirituais de seu mestre espiritual, que é Madhavendra Puripada. Então ambos, que era Ishvara Puripada. Então ambos, com amor e afeição, abraçaram Chaitanya Mahaprabhu. 228. Devotos como Swarupa Damodara, Gadadhara Pandita, Jagadananda, Kashishvara, Govinda e Vakreshvara vieram todos ao encontro do Senhor. 229. Kashimishra, Pradyumna Mishra, Damodara Pandita, Haridasa Thakur e Shankara Pandita também foram ter com o Senhor. 230. Todos os outros devotos também vieram e caíram aos pés de lótus do Senhor. Em troca, Chaitanya Mahaprabhu, com muito amor estático, abraçou-os a todos. 231. Dessa maneira, todos mergulharam no oceano de bem-aventurança transcendental. Então o Senhor e todos os seus devotos seguiram rumo ao templo de Jagannatha para ver a deidade. 232. Assim que viu o Senhor Jagannatha no templo,
Chaitanya Mahaprabhu ficou tomado de amor e afeição. Ele cantou e dançou com seus devotos por um longo tempo. 233. Os sacerdotes imediatamente trouxeram-lhes guirlandas de flores e prachada. Tulasi, o comandante do templo, também adiantou-se e prestou reverências a Chaitanya Mahaprabhu. 234. Quando se espalhou a notícia de que Mahaprabhu chegara a Jagannatha Puri, devotos como Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai, Vaninatha Rai vieram ter com ele. 235. O Senhor e todos os seus devotos foram então à residência de Kashi Mishra. Sarvabhauma Bhattacharya e Pandita Goshai também convidaram o Senhor para jantar em suas respectivas casas. 236. Aceitando-lhes o convite, o Senhor pediu-lhes que trouxessem toda a prachada, de modo que ele e seus devotos pudessem comê-la. Ao receber a ordem de Chaitanya Mahaprabhu, tanto Sarvabhauma Bhattacharya quanto Pandita Goshai trouxeram bastante prachada do templo de Jagannatha. Então, o Senhor jantou com todos em sua própria residência. 238. Assim, acabo de descrever como Chaitanya Mahaprabhu, saindo de Vrindavana, foi até Jagannatha Puri. 239. Quem quer que ouça com fé e amor os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, conseguirá refúgio aos pés de lótus do Senhor. 240. Assim faço um resumo do Madhya Lila, que é uma descrição especial das viagens de Mahaprabhu quando ele vai a Jagannatha Puri e também quando deixa esta cidade. Com efeito, o Senhor viajou de um canto a outro por 6 anos seguidos. 241. Após tomar sannyasa aos 24 anos de idade, Chaitanya Mahaprabhu viveu mais 24 anos. Durante 6 desses anos, viajou extensamente pela Índia, ora indo a Jagannatha Puri, ora saindo de lá. Após 6 anos de viagens, o Senhor fixou residência em Jagannatha Puri, onde permaneceu os 18 anos restantes de sua vida. Durante esses 18 anos, sua atividade principal era cantar Hare Krishna com seus devotos. 242. Agora, reavaliarei cronologicamente os capítulos do Madhya Lila, de modo que o leitor possa saborear os aspectos transcendentais desses tópicos. No primeiro capítulo, fiz uma sinopse dos passatempos finais, que é o Antya Lila, que a gente vai começar a ler agora. Dentro deste capítulo, há uma descrição vívida de alguns dos passatempos do Senhor, ocorridos no crepúsculo de sua vida. 224. No segundo capítulo, descrevo a passagem em que Chaitanya Mahaprabhu, ao conversar, parecia um louco. Neste capítulo também indica-se como Chaitanya Mahaprabhu manifestou suas diferentes atitudes emocionais. No terceiro capítulo, descrevo como o Senhor aceitou a ordem renunciada e como ele viveu seus passatempos na casa de Adwaita Acharya. Então, aqui, a gente vai pular esse resumo que Kaviraj Goswami faz, né, porque são muitos capítulos, são dos 25 capítulos que nós já lemos.
Então, no verso 263, Kaviraj Goswami ele diz: acabo de sumariar todo o assunto do Madhya Lila. Nem em milhões de livros pode-se descrever esses passatempos em pormenores. 264. Para libertar todas as almas caídas, o Senhor viajou de região a região. Ele pessoalmente saboreou o prazer transcendental do serviço devocional e, ao mesmo tempo, propagou em toda parte o culto da devoção. 265. Consciência de Krishna significa compreender a verdade sobre Krishna, a verdade sobre o serviço devocional, a verdade do amor a Deus, a verdade do êxtase emocional, a verdade da doçura transcendental e a verdade dos passatempos do Senhor. Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente pregou as verdades e as doçuras transcendentais do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam e a Suprema Personalidade de Deus são idênticos, pois o Bhagavatam é a própria encarnação sonora de Krishna. 267. Chaitanya Mahaprabhu difundiu o propósito do Srimad Bhagavatam. Às vezes falou para o benefício de seus devotos e às vezes, dotando um de seus devotos do poder da fala, o Senhor também ouvia. 268. Todos os homens são todos os homens sãos dentro desses três mundos, de certo, aceitam a conclusão de que ninguém é mais misericordioso e magnânimo do que Chaitanya Mahaprabhu, e de que ninguém é tão bondoso com seus devotos quanto ele o é. 269. Todos os devotos devem ouvir sobre os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu com fé e amor. Assim, pela graça do Senhor, todos podem conseguir refúgio nos seus pés de lótus. 270. Compreendendo os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, pode-se compreender a verdade sobre Krishna. Compreendendo Krishna, pode-se compreender o limite de todo conhecimento descrito em diversas escrituras reveladas. 271. Os passatempos do Senhor Krishna são a essência de todo o néctar. Eles fluem em centenas de regatos em todas as direções. Os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu são um reservatório eterno e somos aconselhados a deixar a mente nadar como um cisne neste lago transcendental. 272. Com toda a humildade, submeto-me aos pés de lótus de todos vós, devotos, tomando a poeira de vossos pés como os ornamentos de meu corpo. Meus queridos devotos, por favor, agora ouve enquanto vos revelo mais uma coisa. 273. O serviço devocional a Krishna é exatamente como uma agradável e aconchegante floresta de flores de lótus, na qual existe muito mel. Peço que todos provem esse mel. Se todos os especuladores mentais trouxerem as abelhas de suas mentes para o interior dessa floresta de flores de lótus e alegremente desfrutarem dia e noite do êxtase do amor a Krishna, sua especulação mental será satisfeita de forma mais completa. 274. Os devotos que têm uma relação com Krishna são como os cisnes e os pássaros Chakravaka, que brincam na floresta de flores de lótus. Os brotos dessas flores de lótus são os passatempos de Krishna e servem de alimento para os devotos que são como cisnes. O Senhor Krishna sempre se ocupa em seus passatempos transcendentais. Por isso, os devotos, seguindo os passos de Chaitanya Mahaprabhu, podem sempre comer esses brotos de lótus.
pois são os passatempos do Senhor. 275. Todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu devem ir a esse lago e, sempre permanecendo sob o refúgio dos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, tornar-se cisnes e pássaros Chakravaka nessas águas celestiais. Devem continuar prestando serviço ao Senhor Krishna e desfrutar da vida perpetuamente. Dessa maneira, todas as misérias serão mitigadas. Os devotos obterão imensa felicidade e ocorrerá jubilante amor por Deus. Os devotos que se refugiaram aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu assumem a responsabilidade de distribuir o nectário serviço devocional em todo o mundo. Eles são como nuvens que derramam no solo a água, que neste mundo nutre a fruta do amor por Deus. Os devotos comem esta fruta até não poder mais, e todos os restos que deixam as pessoas comuns comem. Assim, elas vivem felizes. 277. Os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu são plenos de néctar, e os passatempos do Senhor Krishna são como a cânfora. Quando se misturam esses ingredientes, resulta um sabor que é muito doce. Pela misericórdia dos devotos puros, todos que saboreiam isso podem compreender a extensão dessa doçura. 278. Os homens ficam fortes e robustos ao comer muitos grãos, mas o devoto que simplesmente come grãos habituais, mas não saboreia os passatempos transcendentais do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e de Krishna, pouco a pouco definha e cai da posição transcendental. Contudo, caso alguém beba mesmo uma gota do néctar dos passatempos de Krishna, seu corpo e mente começam a vicejar e ele põe-se a rir, cantar e a dançar. 279. Os leitores devem saborear este néctar maravilhoso, pois nada se compara a ele. Mantendo fé completamente estabelecida dentro de suas mentes, eles devem se resguardar para não cair na armadilha dos argumentos falsos ou nos redemoinhos das situações desventuradas. Se alguém cai dessas posições, ele se acaba. 280. Concluindo, confesso a Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu e a todos os outros devotos e leitores que aceito vossos pés de lótus como o elmo assentado sobre minha cabeça. Dessa maneira, todos os meus propósitos serão servidos. 281. Colocando os pés de Shrilarupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Jiva Goswami sobre minha cabeça, sempre desejo a sua misericórdia. Assim eu, Krishna Dasa, humildemente, procuro descrever o néctar dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, que estão de permeio com os passatempos do Senhor Krishna. 282. Para a satisfação de Srimadana Gopala e Sri Govinda Deva, oramos para que este livro, Chaitanya Charitamrita, seja oferecido a Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. 283. Os passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, narrados no Chaitanya Charitamrita, consistem numa literatura muito secreta. Ela é a vida e alma de todos os devotos. Aqueles que não estão preparados para saborear esta literatura, que são invejosos como os suínos, de certo não a adorarão. Todavia, isto não prejudicará a minha tentativa. Esses passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu com certeza agradarão todas as pessoas santas, de corações limpos.
Por certo que elas gostarão de ouvi-los. Esperamos que isto cada vez mais lhes estimule o desfrute. Então, neste ponto aqui termina então o Madhya Lila, que é o volume do meio, né, intermediário. E amanhã, então, daremos sequência à última parte do Chaitanya Charitamrita, que é o Antya Lila, que é a parte final, tá? Que é a parte agora que vai narrar os passatempos finais de Mahaprabhu. Tá certo? Então, uma boa noite a todos. Hare Krishna. Panchakalpatarvyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.